Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre doença de von Willebrand. A doença de von Willebrand pode ser causada por doenças inflamatórias ou doenças oncológicas, principalmente do tipo linfo ou mieloproliferativas. Porém, a sua maior incidência, a sua maior frequência de surgimento é através de transmissão hereditária, através de mutações no cromossoma 12, que levam a essa transmissão autossômica, que pode ser dominante ou recessiva, dependendo do tipo de doença de von Willebrand. As funções do fator de von Willebrand estão ligadas à coagulação e são predominantemente duas. A ligação com o fator 8, em que o fator de von Willebrand funciona como uma proteína carreadora e protege o fator 8 contra a ação de enzimas proteolíticas, e também a ligação através de sítios de ação, de ligação, com algumas regiões subendoteliais ou plaquetárias. Dessa forma, o fator de von Willebrand se liga ao colágeno na região subendotelial após lesões endoteliais, fazendo com que haja adesão a esse colágeno e através de outro sítio de ligação se liga às plaquetas, fazendo com que haja adesão plaquetária. Ainda outro sítio de ação é capaz de se ligar a outros receptores plaquetários, produzindo a agregação plaquetária. Os níveis normais de fator de coagulação são um pouco menores em algumas fases da vida. Até o sexto mês de idade, a concentração é um pouco aumentada, normalmente na criança, depois começa a ter uma redução progressiva até atingir níveis semelhantes ao adulto jovem. Mas depois ocorre de novo uma elevação da concentração, levando a concentrações um pouco mais elevadas nos extremos da idade, tanto na criança abaixo de 6 meses, como nos adultos acima de 40 anos, onde há uma elevação progressiva da concentração sanguínea de fator de von Willebrand. Fator de von Willebrand produzido e estocado nos megacariócitos e plaquetas, assim como em células endoteliais. Eles estão aumentados também durante a gestação, em situações de doenças inflamatórias de fase aguda, em estresse anestésico cirúrgico e trauma, sendo por isso considerado uma proteína de fase aguda. Também está aumentado no hipertiroidismo e reduzido no hipotiroidismo. O fator de von Willebrand se constitui do chamado multímero. São vários dímeros em sequência, cada um deles com vários sítios de ligação, e esses sítios de ligação são denominados através de letras, algumas delas denominadas, por exemplo, o setor D3 se liga ao fator 8 da coagulação e assim promove aquela relação entre as duas substâncias, fazendo com que essa glicoproteína, o fator de von Willebrand, funcione como uma proteína transportadora do fator 8. Além disso, há o sítio de ligação chamado A1, que se liga à glicoproteína 1B plaquetária, que é o sítio de ligação através do qual há a promoção da adesão plaquetária. Há um outro segmento chamado segmento A3, através do qual a glicoproteína se liga ao colágeno da região subendotelial. E a glicoproteína 2B3A da plaqueta se liga no sítio de ligação C1, que é o sítio de ligação que promove a agregação plaquetária. Além disso, existe um sítio intermediário nesse dímero chamado ADAMTS13, onde ocorre a região de quebra da molécula que impede que haja coagulação excessiva pela hiperatividade do fator de von Willebrand. Esse diapositivo traz para nós essa representação esquemática do multímero, trazendo uma maior discriminação dos setores de cada dímero, e também à direita é possível ver os sítios de ligação do fator de von Willebrand,
que se liga, como foi dito anteriormente, na região subendotelial, no colágeno da região subendotelial, através daquela região chamada A3, o sítio de ligação da proteína, da glicoproteína, fator de von Willebrand com o colágeno, e através dessa ligação ocorre também a ativação da plaqueta, que tem a sua ligação com o fator de von Willebrand via sítio de ligação A1. Ali ocorre a adesão plaquetária e após a ativação dessas plaquetas ocorre também a ligação do fator de von Willebrand através do segmento C1 às proteínas, as glicoproteínas 2A, 3B, 2B, 3A, fazendo com que haja agregação plaquetária. A doença de von Willebrand de transferência hereditária foi classificada em 3 tipos principais, o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. O tipo 1 e o tipo 3 são relacionados a alterações quantitativas, sendo o tipo 1 apenas alteração parcial da produção da quantidade de fator de von Willebrand, enquanto o tipo 3 é um tipo mais importante, mais grave, mais severo. Há praticamente uma alteração quantitativa total, uma falta quase completa da produção do fator de von Willebrand. E o tipo 2 é mais relacionado a alterações qualitativas. O tipo 1 normalmente é de transferência hereditária do tipo autossômico dominante. Ele é o tipo mais comum e é o menos grave de todos. É uma redução da produção, mas com manutenção do funcionamento, e representa cerca de 60% a 80% dos casos de doença de von Willebrand. O tipo 2, que pode ser tanto autossômico dominante quanto recessivo, representa uma parcela de 10% a 30% dos casos de doença de von Willebrand. Esse tipo 2 ele é subdividido ainda em 2A, 2B, 2M e 2N. O tipo A, o tipo 2A, é de baixa atividade funcional. O tipo 2B ele apresenta uma alta ligação do fator de von Willebrand ao receptor de glicoproteína 1B plaquetário, provocando uma alta taxa de adesão plaquetária, levando muitas vezes à redução da contagem plaquetária por alta adesividade a setores onde há lesões do endotélio e assim um represamento, uma estocagem dessas plaquetas nessas regiões com possibilidade de desenvolvimento de fenômenos tromboembólicos. Há também uma alta taxa de proteólise desse tipo ou desse subtipo de doença de von Willebrand do tipo 2, do subtipo 2B. O subtipo 2M, ao contrário, apresenta uma taxa de ligação muito pequena do fator de von Willebrand à glicoproteína 1B plaquetária, e assim ocorre uma diminuição da adesividade plaquetária com aumento da possibilidade de sangramento. O tipo 2N, ou subtipo 2N, é um tipo de transmissão recessiva. Ela tem como característica fundamental a redução da ligação ao fator 8 de coagulação, e assim ele simula a hemofilia, uma vez que, como não há uma taxa normal de ligação do fator 8 ao fator de von Willebrand, o fator 8 fica mais exposto à sua degradação. E por último, o tipo 3, que também, como o tipo 1, é do tipo de alteração quantitativa, porém ele é extremamente severo. Felizmente, ele é um tipo de transmissão autossômico recessivo e representa apenas 1 a 5% dos casos de doença de von Willebrand. Eles podem, pela frequência de necessidade de transfusão ou de reposição de fator de von Willebrand, desenvolver anticorpos contra o fator de von Willebrand recebido e assim reduzir gradativamente a capacidade de resposta, ou seja, ocorre um ataque-filaxia. Além disso, pode também ocorrer
fenômenos alérgicos importantes em exposições subsequentes. O diagnóstico da doença de von Willebrand é feito inicialmente através de suspeição, através de achados clínicos e história pessoal de sangramento cutâneo mucoso. É comum, já em tenra idade, o surgimento de sangramentos de longa duração, sejam através de traumas ou incisões, que levam a sangramentos que têm um tempo maior de hemostasia espontânea, sangramentos que levam 15 a 20 minutos, epistaxes espontâneas, equimose, hematoma, sangramentos gengivais frequentes, são normalmente um sinal de alerta. É muito comum nas mulheres a menorragia, principalmente a partir da menarca, e essa menorragia acontece numa taxa de mais ou menos 93% nas mulheres portadoras de doença de von Willebrand. A história familiar de quadros hemorrágicos leva a essa suspeição quando há a associação da história pessoal com essa história familiar. E também as alterações laboratoriais que levam ao alerta quando há alteração de exames gerais, não específicos, relacionados à doença de von Willebrand, que levam então a essa suspeição e funciona como um exame de triagem para realização de pesquisa mais aprofundada. O tempo de aparecimento do sangramento leva ao levantamento da suspeição da doença ser adquirida ou não. Aquelas doenças que têm um tempo de aparecimento marcado de maneira mais ou menos clara já na adolescência ou na fase adulta, levam à suspeição do tipo adquirido de doença de von Willebrand, enquanto aquelas que surgem já na infância, elas dão um alerta maior em relação à maior possibilidade do que é o mais comum, que é a doença de transmissão hereditária. Esse diapositivo traz esse apanhado de uma estatística desenvolvida por Federici e Manucci em 1999, que publicaram, então, o estudo feito com pacientes italianos portadores de doença de von Willebrand, mostrando a incidência ou a prevalência de tipo de sangramento em cada tipo de doença de von Willebrand, mostrando que o tipo 3 ele sempre é mais importante, independente do tipo de manifestação hemorrágica que se descreve, e mostrando também que há nos outros tipos, o tipo 1 e o tipo 2, também um aumento em relação à população normal, mas não tão intenso como no tipo 3, e mostrando também que no tipo 1 e tipo 2 não acontecem aqueles hematomas de articulação, como as chamadas hemartroses, como acontece, por exemplo, na hemofilia, o que é mais comum de acontecer na doença de von Willebrand do tipo 3. Os testes laboratoriais para diagnóstico e classificação da doença de von Willebrand foram classificados em teste funcional e teste quantitativo. O teste funcional é o chamado teste do cofator da histocetina, que é uma substância que é ativadora da reação de adesão e agregação plaquetária, e o teste é feito por meio de diluição, vários graus de diluição do plasma do paciente, e esse plasma é colocado em contato com a histocetina e com plaquetas. E assim, essa mistura vai gerar uma amplitude de agregação plaquetária que vai ser comparada com a amplitude gerada por um plasma utilizado de referência. Então, isso vai gerar para nós o estado funcional da adesão e da agregação plaquetária naquele paciente que está sendo examinado. Isso é feito através da comparação, então, com o plasma de referência. E, em geral, todos os pacientes com doença de von Willebrand vão apresentar essa atividade reduzida de agregação plaquetária. Temos também o teste quantitativo através da utilização do teste de ELISA, que põe anticorpos contra o fator de von Willebrand em contato com o plasma do paciente, gerando a possibilidade, então,
de se mensurar a quantidade de fator de von Willebrand nesse paciente. Em geral, esse resultado vai ser reduzido nos pacientes portadores de doença de von Willebrand do tipo 1 e 3, que são os tipos de doença de von Willebrand que cursam com redução da quantidade de fator de von Willebrand e podem estar normais ou levemente em valores próximos do normal nos pacientes com doença de von Willebrand tipo 2. É importante também o conhecimento da relação entre o resultado do teste funcional e o resultado do teste quantitativo, que vai gerar uma relação que vai nos apresentar se há uma maior predominância de alteração quantitativa ou qualitativa, sendo o ponto de corte o resultado igual a 0,7. Pacientes que apresentam, então, o resultado dessa relação igual ou maior que 0,7, normalmente são pacientes portadores da doença de von Willebrand tipo 1, e se o resultado for menor que 0,7, o paciente é portador de doença de von Willebrand tipo 2. É também feita o teste de agregação plaquetária por histocetina. O paciente é submetido, o seu plasma é submetido a concentrações gradativamente aumentadas de histocetina para ver qual a concentração de histocetina capaz de gerar uma agregação plaquetária nesse plasma desse paciente. E aqueles que apresentam a agregação com concentrações muito baixas são os pacientes que são normalmente portadores da doença de von Willebrand tipo 2B, que é um subtipo, como foi mencionado, em que o fator de von Willebrand tem uma altíssima afinidade pelo receptor de glicoproteína 1B da plaqueta, induzindo, então, a uma adesividade plaquetária aumentada, mesmo com baixas concentrações de histocetina. Os pacientes do tipo 1, de doença de von Willebrand, têm a agregação plaquetária normal ou levemente diminuída, e os pacientes que têm a doença de von Willebrand do tipo 2 têm essa agregação plaquetária diminuída. É feito também o teste de ligação ao fator 8, através do teste de ELISA, que normalmente resulta em ausência de ligação do fator de von Willebrand ao fator 8 quando o paciente é portador daquele subtipo de doença de von Willebrand chamado do subtipo 2N. Outra forma de analisar esse paciente, já uma forma mais elaborada e específica, é a análise multimétrica, que é feita através de eletroforese de proteína, que gera gráficos como os apresentados nesse diapositivo, que vão mostrar para a gente onde está a menor concentração de que trecho daquela unidade multimétrica e assim mostrando que tipo provável de doença de von Willebrand esse paciente é portador, e lembrando que normalmente o padrão do subtipo 2M é semelhante ao tipo 1 de doença de von Willebrand quando da realização desse exame de análise multimérica do fator de von Willebrand. Alguns outros exames podem ser utilizados principalmente na suspeita de coagulopatia do paciente, numa tentativa de triagem em relação a algum diagnóstico relacionado à coagulopatia, mas são exames pouco específicos e pouco sensíveis. Entre eles, destacamos o tempo de sangramento. Lembrar que o tempo de sangramento pela técnica de Duke, que é a punção ou no lobo de orelha ou na punção digital, hoje não é considerado um exame com valor clínico, ele não deve ser realizado com essa finalidade. O exame de tempo de sangramento realizado com a técnica de Ives, sim, esse tem um pouco mais de sensibilidade e especificidade, é feito com a utilização de um dispositivo que produz uma lesão cortante no antebraço do paciente, e espera-se no paciente normal um tempo de sangramento entre 1 e 9 minutos. Se esse sangramento for superior a isso, deve-se então levantar-se a suspeita de doenças
relacionadas ou a situações vasculares, como vasculites, ou alterações plaquetárias, ou a interação entre os vasos e as plaquetas, como por exemplo na doença de von Willebrand. Lembrar que a utilização de antiplaquetários vai levar à interferência com maior tempo de sangramento nesses pacientes, levando a um resultado falso positivo. Portanto, pacientes em uso de antiplaquetários, como o ácido acetilsalicílico, por exemplo, deve ser suspenso pelo menos uns 7 a 10 dias antes da realização do exame. A contagem de plaquetas normalmente não se altera na doença de von Willebrand, exceto nos pacientes com o subtipo 2B, que podem apresentar uma redução na contagem plaquetária devido à alta lesividade que ocorre pela alta afinidade que o fator de von Willebrand tem pelas plaquetas, pelos receptores de glicoproteína 1B das plaquetas. O tempo de tromboplastina parcial ativado pode estar aumentado no subtipo 2N, é aquele subtipo onde há uma incapacidade de ligação do fator de von Willebrand com o fator 8, e assim, devido a essa ausência ou quase ausência de ligação, ocorre uma inativação enzimática do fator 8 com mais facilidade, levando a uma confusão diagnóstica, inclusive muitas vezes com a hemofilia. Esse diapositivo traz essa tabela com a classificação dos diversos exames relacionados à doença de von Willebrand. Existem exames menos específicos e sensíveis que são utilizados em triagem, como foi mencionado, o tempo de sangramento, o tempo de tromboplastina parcial ativada e a contagem de plaquetas, e aqueles exames que são confirmatórios após essa triagem suspeita da doença, então, de coagulação, os exames confirmatórios relacionados especificamente à doença de von Willebrand, que são a avaliação de atividade e de quantidade e resposta do fator de von Willebrand aos diversos estímulos e alguns exames especiais. Nesse diapositivo temos essa tabela que mostra a relação entre os diversos exames confirmatórios e classificatórios e a sua característica em cada um dos tipos e subtipos da doença de von Willebrand, e assim é importante que se entenda e se interprete de uma maneira adequada, e vale a pena dar uma parada nesse momento para dar uma observada no comportamento de cada um dos tipos e subtipos, então. Esse fluxograma nos auxilia na resolução do diagnóstico da doença de von Willebrand e na classificação do tipo e subtipo de acordo com os resultados dos exames seriados que vão sendo realizados no acompanhamento do fluxograma. O tratamento da doença de von Willebrand visa restaurar a capacidade de adesão e agregação plaquetária e também restaurar os níveis de fatores de concentração de fator 8. Isso se realiza através da disposição de medidas gerais, como compressão do local do sangramento, quando é possível, a utilização de selante de fibrina em algumas cirurgias, e a utilização de antifibrinolíticos, que pode ser utilizado tanto de maneira tópica, muitas vezes através de bochecho, em alguns procedimentos hemorrágicos de cavidade oral, como extração dentária ou sangramentos gengivais, ou mesmo por via intravenosa, quando há a necessidade de uma ação mais efetiva. A utilização de desmopressina, um derivado sintético semelhante ao hormônio antidiurético, é capaz também de promover uma maior liberação tanto do fator de von Willebrand como do fator 8. Acredita-se que a desmopressina provoca uma liberação dos estoques intracelulares endoteliais e plaquetários do fator de von Willebrand e, em consequência, aumenta, então, a capacidade de proteção do fator 8 circulante e a sua maior funcionalidade. As doses de desmopressina são de 0,03 micrograma por quilo, que pode ser administrado
por via intravenosa, em diluição com soro glicosado, 50 a 100 ml, ou utilizando formulações mais concentradas na administração por via subcutânea. Há também disponibilidade em alguns centros da desmopressina para utilização por via nasal, que pode ser administrada em 300 microgramas no adulto ou 150 microgramas em crianças. É importante lembrar que, embora a desmopressina não tenha ação sobre os receptores V1, como o hormônio antidiurético, que é a substância natural para agir nos receptores V, então ela não induz a vasoconstrição, não provoca cólica nem contração uterina, mas a sua ação nos receptores V2 tem um resultado antidiurético semelhante ao próprio hormônio antidiurético, e isso pode fazer, em alguns pacientes, uma maior retenção hídrica e até a possibilidade, em alguns pacientes, de intoxicação hídrica. A ação da desmopressina tem uma duração próxima de 8 horas e a sua administração, então, pode ser a cada 12 ou 24 horas no dia da cirurgia e, eventualmente, a necessidade de manutenção no pós-operatório. É importante que se evite a desmopressina em pacientes com hipertensão arterial e também pacientes com insuficiência coronariana, pacientes com histórias de convulsão, devido à possibilidade dessas convulsões serem desencadeadas pela eventual intoxicação hídrica. E a desmopressina também está contraindicada nos pacientes portadores de doença de von Willebrand do subtipo 2B. Os concentrados de fatores envolvendo tanto o fator de von Willebrand como o fator 8 são a conduta específica para sangramento induzido pela doença de von Willebrand, e ela deve ser preferencialmente utilizada em lugar de crioprecipitado ou qualquer outro componente sanguíneo, como vai ser visto posteriormente. O concentrado de fator ele é empregado em situações em que a desmopressina não atingiu a sua resposta ideal. É importante sempre monitorar a atividade do fator 8 a cada 12 horas, manter isso em torno de 100 unidades por decilitro, ou seja, 100%. E é importante lembrar também que o concentrado de fator é a única terapêutica realmente eficaz no subtipo 3 da doença de von Willebrand, uma vez que ele não tem praticamente fator de von Willebrand nenhum ou quase nenhum na sua circulação. Portanto, ele não vai responder adequadamente a outras condutas que se tente utilizar. Esse diapositivo traz as sugestões de opções terapêuticas dos diferentes tipos de doença de von Willebrand. Lembrando que o tipo 1 é um tipo muito mais comum, 60% a 80% dos casos são do tipo 1, ele é muito mais benigno, ele gera uma diminuição parcial da quantidade de fator de von Willebrand e costuma responder bem ao uso de desmopressina nas doses preconizadas mencionadas no diapositivo anterior. O subtipo 2A, ele normalmente apresenta menos resposta à desmopressina e a falta de atividade e não de quantidade de fator de von Willebrand leva a uma necessidade de investimento maior nesse tratamento com a utilização de concentrado misto de fator 8 e de fator de von Willebrand. O subtipo 2B, que é aquele que apresenta risco de hemorragia, mas também risco de fenômeno tromboembólico, já que o fator de von Willebrand nesse subtipo apresenta uma afinidade extremamente aumentada aos receptores plaquetários, aumentando a adesão plaquetária. Então, a terapêutica aqui também é a substituição, a correção do defeito com reposição com a administração de concentrado de fator plaquetário, de fator de von Willebrand e de fator 8.
Os subtipos 2M e 2N costumam responder bem à desmopressina e o tipo 3 da doença de von Willebrand sendo o tipo mais grave, mais raro, felizmente, 1 a 5% dos pacientes com doença de von Willebrand cursam com esse tipo de doença, e a possibilidade dos demais tratamentos alternativos na utilização de antifibrinolíticos, estrógenos, eventualmente, principalmente nas pacientes do sexo feminino que apresentam menorragia, mas lembrando sempre que o tipo 2B ele deve ser cuidado, deve ser evitado no tratamento do 2B a administração da desmopressina, devido ao risco de aumento da adesividade plaquetária e aumento do risco tanto de sangramento por diminuição da concentração plaquetária, da contagem plaquetária, mas também o risco de fenômenos tromboembólicos. Em pacientes com planejamento de cirurgias ou em vigência de sangramento e sem resposta à desmopressina, o escalonamento segundo esse diapositivo, essa tabela apresentada, sugerida, adaptada de Manucci numa publicação de 2001, com doses indicadas para cirurgia de grande porte sobre órgãos vitais de maior importância, na dose de 40 a 50 unidades por quilo de peso, cirurgias de menor porte que não são realizadas sobre órgãos vitais, em torno de 30 unidades por quilo de peso, situações de exodontia na vigência de sangramento ou no planejamento de pacientes que não atenderam, não responderam bem no teste da desmopressina, então elas recebem essas doses escalonadas. Exodontia, 20 unidades por quilo de peso, sangramento espontâneo, 25 unidades por quilo de peso, e nas pacientes obstétricas, lembrança de que elas apresentam uma elevação gradativa durante a gravidez das concentrações de fator de von Willebrand, muitas vezes equilibrando aqueles tipos e subtipos de menor gravidade, acabam se equilibrando durante a gravidez, mas no puerpério elas às vezes têm queda abrupta da concentração de fatores de von Willebrand, necessitando muitas vezes a reposição de fator combinado, fator de von Willebrand e fator 8. Então, essas pacientes que já recebem essa dose de suporte no sangramento aumentado eventual durante parto, puerpério, mas sempre com a necessidade de monitorização dessa paciente, sempre atendendo às necessidades de atingir a concentração alvo de fator 8 naquela cirurgia de grande porte, a necessidade de atingir adequadamente a atividade de 100%, ou pelo menos um mínimo de 50% nas cirurgias de grande porte, as cirurgias de porte pequeno entre 30 e 60, as cirurgias de exodontia, a expectativa é atingir a função do fator 8 em torno de 40% de atividade. Os pacientes com sangramento espontâneo, o objetivo é uma atividade de fator 8 em torno de 50% ou maior que isso. E nas pacientes obstétricas, o objetivo é manter uma atividade de fator 8 acima de 80%. Essas pacientes, ao longo do puerpério, tendem a apresentar, como foi dito, uma redução progressiva, ou às vezes até abrupta, da concentração de fator de von Willebrand, e assim podendo apresentar sangramentos mais importantes, e por isso devem ser seguidas de maneira adequada. Lembrar que, a partir de 2002, ficou proibida a utilização em situações eletivas, a não ser na impossibilidade, na ausência, na inexistência da concentração do fator específico, está proibida a utilização de crioprecipitado, plasma fresco congelado no tratamento de pacientes com hemofilia e de doença de von Willebrand. No controle geral do sangramento do paciente com doença de von Willebrand, então, a utilização de tratamentos alternativos ou auxiliares, a utilização possível de antifibrinolíticos que
atuam saturando os sítios de ligação do plasminogênio à fibrina e assim impossibilitando a sua reação com a fibrina. Então, os antifibrinolíticos, o ácido epsiloaminocaproico e o ácido tranexâmico, podem ser e devem ser utilizados naquela tentativa de prevenção a sangramento aumentado ou na tentativa de uma associação para que se reduza a necessidade de transfusão. O ácido epsiloaminocaproico, na dose oral profilática de 50 mg por quilo por dose, pode ser administrada até 4 vezes ao dia, e o ácido tranexâmico pode ser administrado na dose de 15 a 20 mg por quilo por dose 3 vezes ao dia. Pode ser utilizado de maneira profilática ou na vigência de sangramento, obviamente por via oral, se não estiver sendo realizada durante a cirurgia, e na administração intravenosa em situações intraoperatórias. A associação de estrogênio e progesterona também sendo um recurso de utilidade em pacientes durante situações de menorragia, que não tem a ação terapêutica específica no controle da doença de von Willebrand, mas diminuem a hiperplasia do endométrio e assim diminui a intensidade de sangramento. Lembrar, mais uma vez, a gravidez, ela induz aumento, principalmente nos tipos 1 e 2 de doença de von Willebrand, induz pelas alterações hormonais o aumento da produção de fator de von Willebrand e de fator 8, com melhora do seu status de sangramento e de doença de von Willebrand, mas que após o nascimento do concepto, em até 2 semanas, costuma ser revertido com perda da concentração gradativa e muitas vezes até abrupta dos fatores de von Willebrand. É importante que se acompanhe, por isso, a atividade do fator 8 e assim se tente corrigir ou com a utilização de desmopressina nas situações de sangramento menos intenso e que respondam à desmopressina. Lembrar que a desmopressina é segura para ser utilizada durante a gravidez, mas se não responder, a necessidade, principalmente pacientes com com doença de von Willebrand do tipo 3, a necessidade de utilização do fator de von Willebrand, do concentrado de fator de von Willebrand e de fator 8, em geral na dose em torno de 40 unidades por quilo de peso, para se manter uma atividade de fator 8 pelo menos acima de 50% pelos 3 a 4 dias que se seguem ao nascimento do concepto. E lembrar que a aspirina é contraindicada na doença de von Willebrand. Em situações de necessidade de utilização de analgésico e antitérmico, a utilização de paracetamol ou de pirona deve ser utilizada em substituição à aspirina. Uma situação bastante peculiar é a doença, a pseudodoença de von Willebrand ou doença de von Willebrand plaquetária, que na verdade não é uma alteração do fator de von Willebrand, é uma alteração plaquetária que acontece com o aumento da resposta plaquetária a um fator de von Willebrand normal. Por isso essa situação se assemelha fisiopatologicamente e, em relação a vários exames laboratoriais, apresentam respostas bastante parecidas. Na doença de von Willebrand tipo 2, ocorre uma alteração do fator de von Willebrand, onde a glicoproteína que constitui o fator de von Willebrand tem uma grande afinidade pelo receptor de glicoproteína 1B da plaqueta. Ao contrário, na doença de von Willebrand tipo plaquetário ou a pseudodoença de von Willebrand, o que acontece é que o receptor de glicoproteína da plaqueta é que tem uma grande afinidade pelo fator de von Willebrand. Todas as respostas dos exames praticamente acontecem de maneira bastante semelhante, e o diagnóstico diferencial é feito colocando o plasma do paciente em contato com plaquetas normais, e aí, se a alteração é
doença de von Willebrand tipo 2, onde há uma grande afinidade do fator de von Willebrand, ela, nessa situação, a doença de von Willebrand do tipo 2, em contato com plaquetas normais, vai induzir uma reação de hiperagregação, enquanto na doença de von Willebrand tipo plaquetária ou pseudodoença de von Willebrand, não vai haver resposta anormal, uma vez que vai ser colocado o plasma do paciente normal junto a plaquetas normais, e aí não vai induzir a hiperagregação. E, ao contrário, se o plasma do paciente for colocado em associação, em contato com crio precipitado, aí sim vai inverter a resposta, uma vez que na doença de von Willebrand nós temos uma proteína, uma glicoproteína alterada, mas vai ser colocada em contato com outra glicoproteína normal e isso não vai gerar nada. Enquanto na doença de von Willebrand plaquetária ou pseudodoença de von Willebrand, teremos então o contato das plaquetas do paciente ávidas por fator de von Willebrand em contato com o crio precipitado, que vai então gerar uma agregação plaquetária espontânea. Além dessas alterações, as plaquetas podem estar reduzidas na doença de von Willebrand tipo 2 e estão reduzidas em geral na doença, na pseudodoença de von Willebrand. Esse diagnóstico diferencial é muito importante porque, enquanto o tratamento da doença de von Willebrand tipo 2 é baseado no concentrado e nos alternativos, como os antifibrinolíticos, etc., na doença de von Willebrand tipo plaquetária, o tratamento é a administração de plaquetas. Lembrar sempre que há contraindicação à administração de desmopressina e de concentrado de fator de von Willebrand e fator 8 no paciente com a doença plaquetária, com a pseudodoença. Isso poderia gerar uma hiperativação plaquetária, o que não seria conveniente, poderia gerar fenômenos tromboembólicos importantes. Terminamos então o nosso vídeo sobre doença de von Willebrand em anestesia. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia e se gostaram, compartilhem e dêem o seu like. Muito obrigado.